nosso último programa de 2019, nós falamos sobre a possibilidade, condições e inconvenientes de se conhecer o futuro. Hoje nós vamos fazer uma viagem ao passado. Isto é, vamos falar também sobre a possibilidade, condições e inconvenientes de se conhecer as vidas passadas. Mas da mesma forma que em relação ao futuro, também no caminho inverso, nós veremos que em caráter excepcional, saber nem tanto quem fomos, mas principalmente o que fizemos e como fizemos, pode ser muito útil. Por isso nós abordaremos também a TVP, ou Terapia de Vidas Passadas, ou como preferem outros, TRVP, Terapia Regressiva a Vivências Passadas. Um assunto palpitante, para quem acredita na lei das vidas sucessivas ou reencarnação. E o nosso programa ainda tem o Dr. Edson Gomes Tristão com o quadro Saúde e Espiritualidade e Fonte Allan Kardec abordando as leis morais. Diálogo Espírita começa a partir de agora. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje vai falar sobre lembranças do passado, possíveis regressões, ou, dito de outra forma, por que nós não lembramos das vidas passadas? É uma questão muito comum. As pessoas muitas vezes nos procuram ou em conversa e dizem, argumentam que como é que elas podem ser punidas, ou mesmo que não se use esse termo, elas têm que resgatar, têm que passar por expiações, por erros cometidos em vidas pregressas, sendo que ela não sabe o que ela fez. Então, parece um tanto quanto injusto. Nós vamos começar por aí, depois a gente vai falar sobre as possíveis soluções, sobre as possíveis exceções, inclusive, dessa regra geral. Rose Heidemann comigo e Andrea Kleinans. Então, é assim, se a gente consultar as obras básicas da doutrina espírita, principalmente o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espírito, o Evangelho segundo o Espiritismo e também o Livro dos Médiuns, principalmente essas três, a gente vai ver que de modo geral, vocês conhecem, sabem, a ideia geral é de que não devemos mexer com o passado. Porque aí vocês vão explicar por quê, né? Então, esse esquecimento do passado, por que tem que ser assim? Por que a gente não lembra de tudo que a gente fez lá atrás? Pois é, por que será, né? Deus sabe das coisas ou não sabe? Né? Presumimos que Ele sabe. Se nós esquecemos o passado, certamente há utilidade nisso. Qual seria a utilidade possível, né? Segundo o nosso raciocínio e segundo a lição dos Espíritos? Muitas vezes a busca excessiva, né, obcecante do passado, para nós sabermos o que nós fomos, o que nós fizemos, ela se liga mais a uma curiosidade, a uma pretensão, a uma vaidade do que a um interesse sério. Então, quando isso acontece, a lembrança do passado é prejudicial. Por quê? Se nós ocupamos temporariamente algum cargo elevado, isso vai nos dar uma vaidade indevida, porque ninguém é melhor que o outro. E muito provavelmente, né, entre as milhares de pessoas que já viveram, e nós também, nossa existência foi anônima, do povo comum, como a maioria das pessoas. E não nos traz muitas vezes vantagem nós lembrarmos disso. E também o que acontece? Nós estamos recomeçando, uma oportunidade nova. O que nós construímos, o que nós somos, o que é a nossa bagagem espiritual, está em nós. Nós podemos saber o que nós fomos estudando os nossos defeitos, as nossas qualidades, os acontecimentos recorrentes que nos ocorrem, né? Aquilo que parece que sempre cai o raio no mesmo lugar. O tipo de dificuldade que nós enfrentamos é recorrente. Nós sabemos qual é o tipo de problema que nós temos que enfrentar e que lições nós temos que aprender. Então, a lembrança do passado, segundo os Espíritos, na maioria das vezes não é útil. Nós temos uma chance de recomeço, aquela pessoa que está ao nosso lado na família, muitas vezes pode ter sido um desafeto, às vezes um amor desequilibrado e agora é nosso filho, nosso pai. A lembrança disso não nos traria benefício na regra geral. Andrea, ela falou em regra geral. Isso significa dizer que tem exceções.
né? Tem exceções. Quando dê um exemplo para nós disso. Exatamente. Por Que isso seria que útil temos lembrar do passado. por isso que temos ainda regulamentado pelo Conselho de Psicologia, né, a prática da regressão de memória ou regressão a vidas passadas, né? Se bem com alguns detalhes ali dentro da lei, do Código de Ética da Psicologia, né? Mas há casos, por exemplo, e a gente pode até citar casos de recentes, né, que a pessoa passou nessa vida, que não precisa até voltar para a vida passada, de estresse pós-traumático. Então a pessoa viveu um trauma e ela acaba sofrendo essa influência do trauma e ela começa a ter vários sintomas, por exemplo, insônia, depressão, não consegue trabalhar, não consegue lidar, porque o trauma fica ali voltando para a memória dela como se fosse um flashback, como se fosse uma cena de um filme que ela assistiu. Então, nesse caso, a terapia da regressão ajuda muito, porque através da hipnose vai voltar naquele ponto do trauma e pode trabalhar especificamente aquele ponto. Para curar uma patologia, né? Isso, exatamente. Então, em alguns casos de doença, nunca, como a Rose falou anteriormente, por curiosidade. Eu tenho até uma citação aqui do jornal Universo Espírita, de abril de 2004, a Júlia Prieto Pérez, que é uma terapeuta dessa área, e é espírita, ela diz o seguinte: pacientes que resgatam memórias traumáticas de supostas vidas passadas e também memórias da vida atual, como você citou, obtiveram ativações cerebrais similares, lobo médio temporal e córtex pré-frontal esquerdo. Tais se referem à memória e não à confabulação ou fantasia que corresponde ao lobo frontal. Isso porque às vezes há pessoas que combatem a TVP, né, terapia de vidas passadas, dizendo que é fantasia, que a pessoa cria uma novela, cria um enredo lá que não tem nada a ver com a vida passada, que tudo isso é uma farsa. Então é só para ilustrar um pouquinho o que ela acabou de colocar. Que é diferente do caso tratado por um profissional. Exatamente. Com seriedade, em casos tem, extremos, tem uma curso, patologia que não tem outro jeito. Exato. Tem uma responsabilidade muito grande, tem um curso com especialização, etc, etc. Aqui no livro dos médiuns, numa seção que diz assim: perguntas que se podem fazer aos espíritos. Item 290, subitens 15 e 15A e 15B. Eu coloquei algumas reticências, só o principal. Deus algumas vezes permite conhecer nossas existências passadas, e isso pode ser revelado, podeis tirar proveito. Se não podemos conhecer da individualidade anterior, então também nada sobre o gênero de existência, posição social e defeitos que predominaram. Só antes de passar de novo para a Rose, o Brian Weiss, que é um escritor e trabalha também essa área, pesquisador e tal, no livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, ele diz assim, o autor fala, né, sobre as críticas de lembrança de vidas com nomes importantes, que é outra acusação, né? Mas tá cheio de figurão. Povinho não tem. Ele diz que nunca encontrou nenhuma Cleópatra ou Napoleão. Bom, você pode perguntar o que quiser aos espíritos. E eles podem responder o que querem também. Espírito desocupado responde o que você quer ouvir. Um espírito superior não faz revelação intempestiva que não seja muito oportuna e útil, e dificilmente vai revelar fatos sobre vida passada. Vai lhe aconselhar a ter equilíbrio, a levar em frente, a superar as limitações, né? Mas não vai fazer revelações que não lhe competem. Agora, se você sai perguntando, você vai ter resposta. Por quê? Porque os espíritos desocupados se comprazem em enganar, em iludir. Então eles vão dizer que você nasceu no Egito, que você foi o faraó tal, que você foi o sacerdote acolá. E na verdade, isso vai ligar a sua mente a essas entidades e a situações fictícias que vão lhe trazer desequilíbrio. Então não pergunte. Se você precisa, tem uma patologia, um trauma profundo, não consegue superar com os métodos usuais, procure um terapeuta devidamente habilitado. Eu vou ler aqui para o teu comentário, Andréia, assim, um resumo, né, um apanhado
das indicações e contraindicações, que eu sei que deve ter gente já do outro lado lá, pensando, será que eu me enquadro, será que eu vou procurar, será que não, será que meu problema, porque depressão, quase 10% da população mundial hoje sofre de depressão. Então, quanta gente já teria que, né? Então, diz o seguinte, ó, indicações, transtornos psíquicos, entre parênteses, fobias, neuroses, ansiedade. Psicossomáticas, úlcera gástrica, dermatoses, bronquite asmática, que nós estamos conversando antes aqui em off. Não me entregue. Orgânicas não resolvidas normalmente, problemas de relacionamento interpessoal, familiares, estranhos, determinada cor, sexo e raça. Então, existe uma indicação ampla que vai ser avaliada desde a primeira visita pelo profissional. Então, muitos desses casos ele vai descartar logo de início. Agora, só para completar, aí tem as contraindicações. Gestantes, certas moléstias como cardiopatias, hipertensão, infecção, sonolência, quando tem dificuldade, dificulta o vínculo paciente-terapeuta, coletivas, né, mais de uma pessoa ao mesmo tempo, para passar pela regressão, psicoses, deficiências mentais, após refeições pesadas, terapeutas inexperientes e autorregressão. Você com a palavra. Primeiro eu queria fazer um parênteses, Pois né, não. que no Código de Ética do profissional de psicologia, existe lá uma parte que diz assim, que o psicólogo, o terapeuta, não pode induzir a uma crença religiosa ou política ou algum tipo de crença, né? Então ele não pode trabalhar na indução. Aqui o conselho faz uma observação. Como que a gente vai poder ajudar as pessoas a entenderem melhor isso, né? Porque o terapeuta, como a Rose falou, tem que ter uma boa formação. Então é o primeiro critério para a gente procurar, né? Porque se ele não tiver uma boa formação e estando a pessoa sob a hipnose, ela pode regredir a uma vida anterior. E o terapeuta não sabe lidar com isso. Porque ele precisa seguir o código de ética. Ele só vai poder falar de vidas passadas se for da crença daquele paciente. Se não for, ele vai ter que trazer o paciente para uma situação que é intrauterina ou para frente. Então, por isso que tem essas restrições, né? Então, há doenças, por exemplo, que a pessoa tem hoje por conta de situações de vidas anteriores. Por exemplo, um suicídio. Sim. Aí eu pego um terapeuta que não está preparado para lidar com uma informação de uma vida passada. Então é muito delicado isso. Por isso que tem essas restrições, não é como diz aquele palestrante, né, que trabalha com regressão, o Almeida, Alberto Almeida, ele diz, ele parafraseia o Emmanuel, não pode ser uma panaceia, não pode ser. Então, a gente tem recursos valiosos, a psicoterapia, a farmacologia, os dois associados para resolver os problemas esses que estão aí. Em casos graves, que já se tentou de tudo, aí pode ser um recurso valioso a regressão. Exatamente, não é o primeiro recurso a ser utilizado. Talvez o último. É importante, você falou ali sobre a hipnose, que existe duas metodologias normalmente empregadas por esses terapeutas. Uma é através realmente da hipnose, a outra é por associação espontânea de ideias. Então há uma diferença aí, porque na segunda situação o paciente tem mais domínio de si, mais controle. Mas de qualquer maneira, mesmo no caso da hipnose, sempre o paciente pode interromper a regressão a qualquer momento. Isso. E também tem aquela situação, né, Rose, em que o paciente, às vezes, ele vê como um espectador, se desenrolando o filmezinho da vida passada lá, o que ocorreu com ele, inclusive com outras características físicas e tudo. Às vezes ele nem tem certeza se é ele mesmo, ele ou ela, né? E outras vezes não, outras vezes ele tem certeza e vive toda aquela carga emocional daqueles fatos ocorridos. Pois é. Para falar disso, só como paciente, né? Eu entrei em regressão praticamente espontânea uma vez numa terapia, o terapeuta muito preparado disse, localize a origem da sua bronquite, né, da sua asma. E eu automaticamente voltei a 1536. Imagina. Só? Tortura da Inquisição, asfixia, aquela coisa, né?
E para mim eu falava e eu sentia, eu via, né, o aparelho sendo apertado, tudo. Mas ao mesmo tempo a minha parte racional dizia, meu Deus, né? Não sou eu, não sou eu, como se eu estivesse me ouvindo. Então a nossa mente parece que conserva toda a racionalidade, todo o controle, até porque eu não estava sob hipnose, foi espontâneo, né? Nem se esperava isso. E você não perde o controle da situação, mas você precisa de um terapeuta preparado. Exato. E precisa que realmente isso seja necessário, né? Não era a intenção, houve uma regressão praticamente espontânea na terapia, mas me auxiliou muito na bronquite. Foi bom lembrar. E o link que me levava àquela memória era o remorso, por sob tortura ter entregue a minha família. Então não era o sofrimento passado em que eu fui vítima, era no remorso. Então às vezes essa noção do remorso é que torna indicado, em casos excepcionais. Exato. Eu confesso que Nunca quando pensei em eu gosto de ouvir esse tipo de narrativa, de casos reais, né? Porque eu, durante um bom tempo, eu tive um pouco de dúvida a respeito. Eu achava que esses problemas eles deveriam quase que forçosamente terem que reaparecer na encarnação seguinte. E ela está nos trazendo uma informação de 500 anos atrás, né? De um problema lá de 5 séculos e que a Rose está com um problema físico nesta encarnação. É surpreendente foi isso. Foi surpreendente para mim. Surpreendente para você. Bom, gente. Ainda bem que melhorei. Então nós estamos chegando ao final do nosso tema livre de hoje e vamos ficar conscientes, né? Faça um bom uso, com bom senso, Evitem com responsabilidade. Se não for essencial. Exatamente. Tá bom? Muita paz a todos. O jornal Comunicação Espírita, periódico da Associação de Divulgadores Espiritistas do Paraná. Nessa edição aqui de novembro e dezembro de 2019, nós estamos tratando de assuntos muito interessantes, como, por exemplo, que a caridade não pode ser excludente, ou seja, ela deve ter seu caráter de universalidade. Um tratado muito interessante sobre a desobsessão, uma tarefa complexa das casas espíritas. Ao final aqui também nós estamos falando um tópico sobre a faculdade de clarividência. Então vejam que são muitos assuntos interessantes. Também aqui ainda o trabalho de um grupo espírita junto aos presídios aqui do estado do Paraná. A cada edição sempre nós estamos procurando fazer o melhor para o nosso leitor. Faça a assinatura do jornal Comunicação Espírita. Olá! Hoje no quadro Saúde e Espiritualidade nós vamos abordar as inteligências. Você sabia que nós temos mais de uma inteligência? Então, sempre a dúvida foi se o cérebro físico é que secreta as ideias e os pensamentos, ou se é o espírito. Para nós espíritas, o pensamento vem do espírito ou alma. O cérebro físico, ele apenas é um decodificador da ideia. É como se fosse o rádio decodificando um programa, ou como se fosse a televisão também decodificando um programa. O programa não é feito dentro da televisão nem dentro do rádio, é feito fora e através de ondas chega até o cérebro, né? até o aparelho, o rádio e a televisão. Assim como os pensamentos chegam até o cérebro. A ideia sempre foi tentar medir esta inteligência e em 1905, dois psicólogos franceses, o Alfred Binet e o Théodore Simon, fizeram um trabalho na França para avaliar a idade psicológica de muitos alunos e, na sequência, esse trabalho foi sofrendo outras modificações e terminou para ser avaliado o QI, quociente de inteligência. Essa é a inteligência, então, que a pessoa nasce, ela é feita, então, ela é elaborada pelo espírito, ela não é transmitida geneticamente, isso é, pais inteligentes não podem transmitir filhos inteligentes, não pode ter filhos inteligentes. Né? Ou pode ter ou pode não ter, mas não é transmitível geneticamente. Né? E essa inteligência, ela era medida até de uma forma não muito certa, mas em que abaixo de 80 seriam pessoas de baixo QI e acima de 125 alto QI. Isso foi usado então muito tempo para se entrar nas faculdades, universidades americanas. Fazia o QI como uma prova de grande inteligência.
Mas a gente pergunta, uma pessoa muito inteligente é uma pessoa equilibrada? Nem sempre, porque ela pode ter algum desequilíbrio, né? Então, mais tarde, então, foi estudado que as pessoas, muitas dessas pessoas que eram o primeiro da turma, então pegou-se 95 alunos de Harvard, daqueles que eram os primeiros em todos os cursos. E 35 anos depois foi avaliar esses alunos e chegou à conclusão que o QI deles altíssimo, eles estavam na mesma situação daqueles que tinham um QI mais baixo. Então o resultado é que tinha outras inteligências na jogada. E essa inteligência, em 1985, o Daniel Goleman publicou um livro, Inteligência Emocional, demonstrando que a nossa inteligência não é somente essa cartesiana que trazemos no nosso espírito, a condição de vermos a resolução das coisas, que também nós temos emoções em lidar com os problemas. E muitas pessoas, ao lidar com os problemas, elas têm dificuldades, às vezes nas emoções, às vezes na raiva, às vezes nas agressões, e isso atrapalha a sua vida, né? Então, nos chama a atenção também para o processo educacional das emoções. E mais recentemente, a partir de 2010, 2011, através de alguns estudantes, como o Dr. Newborn e a Zohar, Dana Zohar, eles têm mostrado que durante as fases de concentração, de imaginação, de meditação, é fotografado uma luz no cérebro das pessoas que estão fazendo oração ou que estão meditando. Eles chamaram de ponto de Deus, mostrando então que o ser humano tem um centro de conexão na sua mente para com Deus. E André Luiz, no livro Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier, já em 1945, dizia que a pineal é uma glândula que põe em conexão o homem com Deus, né? Então, dizendo então que as pessoas devem ter uma conexão com a religiosidade ou espiritualidade, e que essa espiritualidade vai fazer as pessoas perder o medo da transcendência, o medo de morrer, o medo de perder entes queridos, o luto, a adaptação a uma vida nova. Então, hoje, nós temos várias inteligências, mas as principais seriam, então, o QI, a inteligência do quociente nosso, o QE, que é a inteligência emocional, e o QS, que é a inteligência espiritual, né? A inteligência espiritual, ela engloba essas outras duas, e nós estamos tendendo hoje a marchar para a espiritualidade, a crença na transcendência, porque através disso nós poderemos estar mais equilibrados com o nosso eu e termos uma vida mais ativa e equilibrada e progressista. Muito obrigado. Olá, tudo bem? O Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. E a terceira parte do Livro dos Espíritos vai tratar das leis morais. São 12 essas leis morais. Então, a lei divina ou natural, a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade, lei da justiça, de amor e de caridade, e vai tratar também da perfeição moral. Então são assuntos dentro dessas leis que os Espíritos nos trouxeram para o nosso estudo, para o nosso aperfeiçoamento moral, para o nosso desenvolvimento espiritual. É um meio de nortear a nossa conduta perante esse universo imenso em que estamos inseridos, perante a nossa sociedade, perante a nossa família e principalmente perante a nós mesmos. Então, se nós formos estudar apenas as leis morais do Livro dos Espíritos, nós vamos ter aí um cabedal de conhecimentos para toda uma vida. Então, só para vocês terem uma ideia, a lei divina natural, ela vai tratar a respeito, um dos tópicos é a respeito do bem e do mal. O que é o bem e o mal, segundo
o conhecimento, os estudos da doutrina espírita. Da lei de adoração, ela vai falar a respeito da vida contemplativa. Será que Deus quer que fiquemos o tempo todo contemplando? Ou será que Ele deseja que nós busquemos mais a prática, né, o benefício do nosso semelhante? Qual será o conceito da doutrina espírita a respeito dessa vida contemplativa? Na lei de trabalho, vai falar a respeito do trabalho, do limite do trabalho e do repouso. Sim, tem pessoas que vivem exclusivamente para o trabalho, esquecem a família. E o que a doutrina espírita tem a nos ensinar, a nos orientar a respeito disso? A lei de reprodução vai falar a respeito do aperfeiçoamento das raças. Se nós pegarmos a história e viermos estudando a história, nós vamos perceber também a importância deste aperfeiçoamento das raças. Na lei de conservação, vai falar, um dos tópicos é a respeito do necessário e do supérfluo. Então fica aí para a nossa reflexão. O que será que está sendo, o que é necessário para mim e o que é supérfluo para mim? A doutrina espírita vai esclarecer também esse respeito. A lei de destruição vai falar dos flagelos destruidores. Sim, existe uma lei de destruição quando, vamos colocar dessa forma, quando a humanidade está lá na sua zona de conforto e não evolui, não avança. Então, para avançar um pouco mais rápido, é onde acontecem esses flagelos destruidores, que vai desenvolver, vai despertar a parte do sentimento das pessoas em relação ao seu semelhante e também vai desenvolver a parte intelectual para que a humanidade, o ser humano, ele consiga desenvolver tecnologias para evitar esses flagelos ou para sofrer menos com esses flagelos destruidores. Na lei de sociedade vai falar a respeito da importância dos laços de família, algo que ultimamente vem sendo batido muito a respeito, que nós vemos aí, que temos que dar importância à família e reestruturar a família. Então, o que a doutrina espírita tem a nos orientar, nos ensinar a esse respeito? A respeito da lei do progresso, vai falar da influência do espiritismo na lei de progresso, da lei de igualdade, e esse aqui tem uns tópicos que são bem atuais, que vai falar lá na lei de igualdade, que vai falar a respeito das desigualdades das aptidões. Por que Deus cria umas pessoas, as pessoas costumam comentar, né? Por que Deus cria um de um jeito e o outro de outro? Será que é assim mesmo? O que a doutrina espírita nos ensina a respeito? Das desigualdades sociais. Existem aí ideologias que querem uma sociedade igualitária. Será que isso é possível? A doutrina espírita tem o seu ponto de vista também, que Kardec já se preocupou com isso há 160 anos. Então está lá também na lei de igualdade. Vai falar da desigualdade das riquezas, vai falar da igualdade dos direitos do homem e da mulher. Então, algo também que Kardec já se preocupou há muito tempo a respeito da desigualdade do homem e da mulher. Então nós vemos que são assuntos assim que abordam as leis morais, que é um norte para a nossa conduta, para o nosso bem viver. Então procurem lá no Livro dos Espíritos as leis morais. Se você não quiser ler o Livro dos Espíritos inteiro, foque apenas nessa terceira parte, que eu tenho certeza que você irá ampliar ainda mais o seu conhecimento da doutrina espírita e também terá uma expansão de consciência apenas com essas informações. Muita paz. Prezados amigos, nós estamos relembrando aqui o livro Admirável Mundo em que Vivemos, da nossa autoria. Convidamos vocês a fazerem contato através da Associação de Divulgadores Espíritas do Paraná para maiores informações de como adquiri-lo ou através do e-mail wilson@adpr.org.br ou do nosso telefone também, 32780961. O livro é composto de 9 capítulos, tratando de inúmeros assuntos da nossa atualidade, sob a perspectiva da doutrina espírita.